Aqui estamos novamente, meu querido irmão, minha querida irmã. Nosso programa Em Comunhão. Eu acho bom demais estar junto com vocês, essa partilha que nós fazemos. É tão gostoso estarmos juntos por uns momentos, né? E eu tenho certeza de que você participa aí com gosto. Vai chegar um dia em que você também vai poder intervir, vai poder fazer a sua questão, a sua pergunta, a sua contribuição, se Deus quiser, né? Mas eu tenho a alegria de, neste momento, continuar aí com os meus colegas convidados novamente a participar desse programa sobre a Quaresma, que é o Padre Luiz Carlos de Oliveira, um liturgo, ou seja, quem se formou em Teologia da Liturgia. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Obrigado, é bom estar com vocês nesse momento. Isso. E o nosso querido Padre Rodrigo Arnoso, é o último que fez a Teologia da Liturgia. Ele não pôde estar conosco, está dando um pouquinho de aulas para os nossos noviços na cidade de Tietê, mas está aí participando através do Skype. Aí, querido Padre Rodrigo Arnoso, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão. Boa noite, Padre Ulisses, boa noite, Padre Luiz Carlos, e aos queridos, que participam conosco neste momento de formação, nesta conversa boa sobre este tempo todo especial que é o tempo da Quaresma. Isso. E é com alegria, então, que nós retomamos o assunto da Quaresma. E ao retomar esse assunto, a primeira coisa que eu gostaria que pudéssemos partilhar com vocês, eu vou pedir ao Padre Luiz Carlos, é exatamente um aspecto interessante, gente. Já falamos muito sobre a formação da Quaresma, a dimensão pascal da Quaresma, não é mesmo? A dimensão sacramental dos sacramentos aí do batismo, da crisma, da Eucaristia, né? Mas existe também, eu diria assim, uma dimensão geográfica na formação da Quaresma, e Padre Luiz Carlos vai procurar explicar isso aí para nós. Nós temos aí, falamos da liturgia, nós estamos muito espiritualizados, muito intelectualizados, mas a liturgia, ela nasceu dentro da comunidade, porque o próprio Jesus, como sendo a ponte para tudo isso, ele viveu a vida do povo. E os discípulos continuaram aquilo. A Eucaristia era feita na comunidade. Então ali se foi se formando lentamente. No período aí da perseguição, menos, mas assim que se liberou, em 313, a mãe de Constantino foi para a região de Jerusalém e ali construiu a grande basílica da ressurreição, que é chamada de Santo Sepulcro pelos cruzados, construiu uma igreja dentro dessa circunstância. Essa era Santa Helena, mãe do imperador Constantino. É Santa Helena. É aquele que deu a liberdade aos cristãos, que deu a liberdade aos cristãos, liberou para que o culto cristão fosse realizado normalmente, a religião cristã. E em 380 se tornou religião do Império. E no ano 380, houve uma monja, uma freira espanhola, que foi passar por todos os lugares da Bíblia. Lá no Egito, na Israel, Monte Sinai, foi até lá a Mesopotâmia, foi lá onde o Abraão começou. Nossa. Então ela fez tudo, ela andou bem, viu? Acho que ela não gostava de ficar no convento, não. Qual é o nome dela, Luiz Carlos? Egéria ou Etéria. Então ela deixou o diário, nós não temos o diário completo, mas ela traz muito a vida religiosa de Jerusalém. Sei. E esse livro está à disposição aí também, foi editado em português também. Ele tem o original dele em latim. E a Egéria, a Etéria, ela, vindo a Jerusalém, ela narra como eram as celebrações. Então, lá em Jerusalém. Jerusalém. Então é interessante em Jerusalém que é uma liturgia geográfica. E que nós, em certo sentido, temos. A procissão de Ramos sempre sai de algum lugar para a igreja. E lá também, lá vinha de Betfagé para Jerusalém, uma grande procissão que é magnífica. É a nossa procissão do Senhor Morto, lá é o que junta a gente, é a procissão de Ramos. E ela conta que então se saía, se celebrava, se vinha, ia para a igreja lá do Ressurreição, onde está o túmulo de Jesus, que é chamada de Santo Sepulcro, e ali então tinha a parte litúrgica. Então ela mostra como isso que nós dizemos, de levar a liturgia a se unir com a realidade popular, já era feito no ano 380. Então fazia-se essa ligação. Então, e o aspecto pascal é muito interessante, porque toda a celebração, ela terminava
terminava com o túmulo de Jesus, na gruta. Sim. Dali tinha uma lâmpada que saía, que era tirada do túmulo, a luz passava para o povo, sempre tirada dali. E tem um detalhe magnífico que se conta da tradição de Jerusalém, é que na noite de Páscoa se pegava desse fogo que estava na gruta, a luz que sai da pedra que nós temos aí no Sábado Santo. Onde Jesus foi sepultado, né? Ali onde Jesus foi sepultado e que está lá ainda o lugar, está lá, é ali, não sei. Mas então se levava essa luz para fora e a luz era vista do primeiro monte perto, então de monte em monte se acendia uma fogueira, então a luz se ia acendendo para acender o fogo da luz pascal em Alexandria, no Egito. Olha! Magnífico isso. Então era a luz, a mesma luz que saía do túmulo, chegava até o Egito, passando pelas montanhas assim, as fogueiras, né? Para chegar no Egito. Então a Etérea conta isso, como a celebração era feita dentro, vinha nos lugares e depois ia ali o bispo, o centro, e conta detalhes magníficos também da Sexta-feira Santa, que nós temos até hoje, o costume de beijar a cruz. E então se colocava o que tinha, se tinha da cruz, que já não era muita coisa, que se dizia que era da cruz, então ficavam 2 diáconos ao lado, na hora que o povo vinha beijar. Não podia beijar, só podia encostar a cabeça, porque eles tinham que controlar, senão a pessoa mordia na cruz para arrancar uma relíquia. Tirar uma lasquinha. Para tirar uma lasquinha da cruz. Olha só, meu Interessante Deus do céu. que vai. É. Eu tenho a impressão então, né, Luiz Carlos, que realmente é aquilo que hoje nós ainda repetimos em muitas cerimônias, em muita piedade popular, ela brota lá de Jerusalém. Jerusalém, parece que essa passagem foi muito fácil entre os cruzados que levaram essa tradição para a Europa e veio chegar até nós. E nós vemos também na Europa, na Espanha, sobretudo, e Portugal, que tem essas celebrações. Então é perfeito, é muito bonito ver como o caminho é o mesmo sempre. Ou seja, quase que a piedade popular antecede toda a estruturação da liturgia, a codificação da liturgia, né? É porque uma piedade que vivencia. A piedade fez nascer a liturgia, depois sentaram nos escritórios e escreveram distante do povo. Os documentos eu sempre digo, sabe, Luiz povo. Carlos, que Jesus mesmo, né, participou muito pouco daquilo que era a liturgia do templo, mas ele vivia no meio do povo, celebrando com o povo. Jesus era leigo. E se a gente pensar bem, hoje também ele estaria bem pertinho da piedade popular, né? Não sei se ele iria vestir alguma roupa de bispo, tenho minhas dúvidas, viu? Mas tudo bem. O que importa para nós, minha gente, é que a gente possa vivenciar na fé, na piedade, tem tudo aquilo que vem do antigamente, mas não precisa ser exatamente como foi no antigo. É muito importante que o Espírito Santo que atuou lá atrás é o mesmo que atua hoje, e hoje ele quer que seja hoje, nem ontem, nem amanhã, que a gente vivencie hoje. E aí está então o tempo exatamente da Quaresma, como um tempo em que nós podemos renovar em nós essa integração sacramental na nossa igreja e no mistério pascal de Jesus. Através do quê? Da renovação do nosso batismo, da nossa crisma e da renovação da nossa santa comunhão, da nossa união com Jesus. Aí eu queria que o Padre Rodrigo Arnoso nos falasse um pouquinho, entende? Como nós podemos vivenciar esta renovação profunda da iniciação cristã em nossa vida através dos domingos da Quaresma. Partilhe conosco, Padre Rodrigo. A palavra de Deus, ela nos é oferecida em 3 ciclos para celebrarmos o tempo quaresmal: o ciclo A, o ciclo B e o ciclo C. Claro que este ano nós vamos viver a Quaresma celebrando as leituras, propostas para o ciclo B, que tem como tônica toda uma realidade cristológica pascal. Mas nós sabemos que o ciclo A, ele nos ajuda a entender um pouquinho mais essa nossa vocação cristã, ou seja, este chamado que temos para vivermos como discípulos de Jesus Cristo. E aí nos proposto alguns evangelhos, por exemplo, como aquele do encontro da samaritana com Jesus, né? Se tu soubesses quem te pedes de beber, tu mesmo me pedirias, dai-me de beber.
Então, Jesus que é esta água boa, que é aquele que vem para saciar a nossa sede. Nós temos também no ciclo A, que é o ciclo, né, do sacramental, que nos recorda um pouco essa nossa vocação batismal, que fala também da cura do cego de nascença. Ou seja, é preciso enxergar além daquilo que os nossos olhos enxergam. Depois também temos aí o Evangelho da Ressurreição de Lázaro, que nos fala também, que tem como pano de fundo a ressurreição da própria comunidade que espera o Messias, que aguarda pela vinda daquele que vem para trazer a salvação. E conclui um pouco este ciclo o Evangelho que nos fala sobre Jesus como esta nova luz, como aquele que vem para iluminar o mundo. Então, a partir da palavra de Deus, nós podemos entender que, como cristãos, neste mundo nós somos chamados a ser luz, a iluminar, a passar pela vida das pessoas, iluminando, sendo esta água boa através da vivência da nossa fé. Então, esses 3 ciclos, o primeiro ciclo que nos traz aí os evangelhos que tocam um pouco a realidade do batismo, depois um pouco essa realidade cristocêntrica pascal, e o terceiro ciclo, que é o itinerário penitencial, nos ajuda a viver a Quaresma não como um tempo para ficarmos fechados em nós mesmos, mas para nos abrirmos para esta graça transformadora de Deus em nossas vidas. Eu acho, né, Luiz Carlos, que os próprios evangelhos vão conduzindo a gente a iluminar novamente a essa conversão, né? Por isso que a liturgia da palavra desse tempo é o caminho da Páscoa. Sim. Essa importância de estar atento à palavra que é lida, que é proclamada nas celebrações, nos domingos e também durante a semana, porque durante a semana tem essa leitura bonita também, sequente da palavra de Deus. Certamente, né? Sim. Partindo da palavra, é importante perceber esta preocupação da igreja de colocar a palavra de Deus nas mãos das pessoas através da liturgia. E o tempo da Quaresma nós temos aí uma oportunidade de mergulharmos em muitos textos das Sagradas Escrituras que nos desinstalam, ou seja, nos faz sair de uma realidade e vivenciar uma outra realidade, uma outra situação, que não é outra do que a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a Páscoa de Cristo celebrada também na vida e na Páscoa do povo que forma a comunidade cristã e, através das ações litúrgicas, atualizam este mistério a cada dia na vida da comunidade. Exatamente, né? É um tempo especial, tão forte, né? É um tempo pascal e é o tempo, digamos assim, o tempo essencial da toda a liturgia da igreja, gente. Nós costumamos celebrar aí com muita alegria o Natal, às vezes até com um pouco mais aí de participação da família, tudo. Eu acho que nós ainda não celebramos a Páscoa devidamente. Graças a Deus ela se renovou, ela é participada, mas precisava ser uma festa maior, ou a maior de todas as festas, porque sem a Páscoa não existe salvação para nós, né? Como dizia São Paulo, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então nós temos que gritar, berrar a todo tempo, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E essa presença é muito importante. Fala Santo Agostinho, né? Exatamente. Santo Agostinho fala que a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias, né? Mãe de todas porque celebra esse momento especial da nossa fé, que é a memória da ressurreição de Jesus. Eu acho que aqui ainda existe uma certa desproporção entre a participação naqueles que são os atos da piedade popular e aquilo que são os atos da liturgia. Exatamente na Páscoa nós teríamos que provocar, de alguma forma, uma participação muito maior, né? Talvez integrando muito mais ainda a parte de piedade popular com a celebração litúrgica. Porque a celebração litúrgica, não é, Luiz Carlos? Ela continua sendo ainda fortemente clerical, né? É interessante que a gente deveria dispor mais que as pessoas chegassem ao conhecimento da palavra. Sim. Então nós não estamos preocupados com isso, de que o povo chegue na palavra. É importante aí que, por exemplo, nesse período que não se pode
ir à igreja, mas temos a participação da televisão, que pode ajudar muito os diversos meios de comunicação, e também temos aí os livretos. Vamos fazer propaganda do Deus Conosco, né? O Deus Conosco ajuda você cada dia a acompanhar a celebração. E também tem um detalhe interessante que é bom introduzir as crianças na participação da celebração nesse período agora. Você fazer dramatização com as crianças, vamos representar a paixão de Jesus, vamos representar o lava-pés, Jesus entrando em Jerusalém. Então se faz com as crianças esse gesto, não são não muitas crianças, porque o distanciamento está aqui no momento, mas às vezes tem possibilidade de algumas crianças em casa, e seria interessante, que seria educativo, que eles vão querer fazer outras vezes. Sim. Eu tive uma experiência, meu sobrinho fez com seus meninos a paixão, depois desse ano fez o Natal, então vai fazer a representação. Então é plastificar um pouco mais essa questão. Eu acho que tem que unir, entenda a questão da representação das imagens, né? Eu vi uma representação da paixão por uma criançadinha aqui de Aparecida, que foi realmente, né, ao mesmo tempo que você apreciava, você se comovia como aquela criançadinha soube, né, se movimentar. Assumem muito bem. E assumiu tão bem, né? Eu acho que é muito importante. Agora, eu gostaria que nós pudéssemos ver até onde a Quaresma, que nos vem já desde os primeiros séculos, né, ela se entrosa com aquilo que nós chamamos, e há muitos anos estamos vivenciando na Igreja do Brasil, a campanha da fraternidade. Mas ainda neste ano, que é uma campanha ecumênica, né, que nos traz esse grande desafio da fraternidade e o diálogo. E uma proposta muito forte, porque vivemos uma triste experiência na sociedade de polarizações, de acusações mútuas, de condenações, né? E a gente se une então a outras denominações cristãs, a outras igrejas, a toda a CONIC, para dizer: gente, queremos ser irmãos, queremos fraternidade, nós vamos ter que dialogar. Rodrigo, como é que você casa um pouco essa Quaresma na sua estrutura quase que imutável, digamos assim, de todos os anos, com a proposta que a campanha da fraternidade vem fazendo e faz deste ano para todos nós? A campanha da fraternidade, ela propõe que um gesto concreto a cada ano a ser realizado pelos cristãos, sobretudo aqui da Igreja do Brasil, porque é uma particularidade nossa. E a Quaresma, ela também nos chama a compromissos concretos. Então eu penso que casar campanha da fraternidade com o tempo da Quaresma é respondermos positivamente a um apelo da própria Igreja no Brasil. E neste ano, em tempos de polarização, em tempos em que vamos percebendo que o diálogo vai se tornando cada vez mais difícil, nós temos aí esta chamada de atenção da própria Igreja, e não só da Igreja Católica, mas da união de todas as igrejas cristãs, através do CONIC, para dizer: é preciso, se queremos construir um mundo diferente, nos abrirmos cada vez mais para o diálogo, ou seja, Cristo é a nossa paz. Por isso, então, do que era dividido, é preciso, então, se fazer unidade. E eu penso que a Quaresma, ela nos chama a uma unidade. E como igreja, para construir esta unidade, nós temos este modo concreto: nos unirmos aos outros, não por aquilo que nos difere, mas por aquilo que nos une, a pessoa de Jesus Cristo. E nele, então, encontramos a razão de buscarmos este diálogo que gera fraternidade, que gera uma nova família, famílias aí que respondem às grandes preocupações deste momento pastoral que vivemos, né, sob o pontificado do Papa Francisco, com o cuidado com o cosmo, com a busca de uma ética a serviço da promoção da vida, em busca, né, da superação deste tempo da pandemia que muitas vezes nos fecha, né, dentro de nossas casas, mas lutar para que tudo isso seja superado e não saiamos os mesmos desta situação, mas que saibamos ter um olhar prospectivo, ou seja, de um novo mundo, de novos relacionamentos, de um diálogo que seja capaz de gerar vida
e vida nova em abundância para todos os irmãos e irmãs. Eu creio que é muito importante, então, a gente perceber que está bem dentro do espírito da Quaresma essa busca de fraternidade, fraternização, né? E ao mesmo tempo esse instrumento tão importante, essencial para a fraternidade, que é o diálogo. Diálogo dentro de casa, diálogo com outras denominações cristãs, diálogo com todo mundo que tem boa vontade, né? E a gente, diz o Papa, nós estamos no mesmo barco. Por que vamos ficar querendo fazer peso de um lado no outro e fazer esse barco sossobrar? Por que eu digo que o meu lado é mais importante, é mais verdadeiro, o outro não é? Por que eu quero jogar alguém fora do barco? A pandemia mostrou que estamos no mesmo barco. Aí esse grande grito, não é mesmo? Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Meu Deus do céu, é uma proposta pascal. Se a gente vivenciar a campanha da fraternidade, a gente está celebrando a mais bela Páscoa que vai encher o coração do Cristo de muita alegria. E diálogo. Não é mesmo, Padre Luiz Carlos? Diálogo, eu acho que primeiramente é aquilo de a gente ter 2 ouvidos para escutar e uma só boca para falar. A capacidade de escuta, de compreensão e talvez de escutar a pessoa por dentro, não só pelas palavras que ela diz. Bom tempo atrás, então, ouvindo de um senhor bispo, ele dizia que o ecumenismo é convidar para vir para minha casa. Já é falecido. Mas então essa ideia não é convidar para vir à minha casa, mas todos caminharmos juntos numa única direção. Nós colocar em comum aquilo que nós já temos, todos nós temos. Então as outras coisas, se nós colocamos Jesus Cristo, centro, o mandamento do amor, as outras coisas virão por acréscimo. É interessante essa base que o Papa Francisco coloca, não é para converter, é para nos convertermos. E o Papa Francisco tem muito isso de chegar realmente no humano, como uma expressão do religioso. Então todo esse trabalho de ecumenismo vai levar a gente a procurar juntos o bem do próximo. Essa união que estão fazendo as igrejas para um Brasil melhor, para as circunstâncias que estamos vivendo, é um passo muito grande. Vamos procurar junto o bem de todos. Quando todos nos amarmos em casa, nos amaremos fora também. Eu tenho a impressão de que a campanha da fraternidade deste ano coloca para nós, entende, esse imenso desafio tão importante na nossa vida de sermos primeiramente seres humanos. Ainda ontem estava falando para uma comunidade, um bebê recém-nascido, ele não tem nenhuma coloração partidária, eu sou deste ou daquele partido, eu sou deste ou daquele time, eu sou desta ou daquela religião. É simplesmente um ser humano bonito que está ali, né? Eu acho que é por isso que Jesus fala, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão entrar no reino de Deus. Enquanto vocês estiverem com essas tintas que fazem vocês serem tribalistas, no sentido de se dividir, se condenar, se antagonizar entre si, vocês não entram no reino do céu. A busca da unidade é a busca do céu, é a busca da vida eterna. E temos que começar buscando aqui na Terra, né? Eu acho que a campanha da fraternidade, ela traz esse desafio para nós. Na simplicidade. É interessante ver como Jesus vai ali onde o povo está. É a ovelhinha, é a florzinha do campo. Parece que tem pouca teologia, né? E nós falamos muito uma linguagem difícil que às vezes a gente nem consegue mesmo explicar. A falar fácil é mais difícil do que falar simples. E Jesus tem essa linguagem. O Papa Francisco tem isso. Parece que os seus discursos são tão assim, mas ele toca fundo na nossa realidade. O Papa Francisco não fala daqui para cima. Ele fala para o coração. Exatamente. É justamente o que nos faz viver é o coração. Vamos tentar dar algumas dicas para você, para que você possa participar. E como me dizia no ano passado uma pessoa, ela falou assim, nunca na minha vida, padre, eu celebrei, não digo a Quaresma, mas uma Semana Santa inteirinha, porque eu fiquei diante da televisão, participei de tudo. Não fosse a pandemia, eu estaria fugindo para qualquer lugar, fazendo umas pequenas férias, mas não. Estive ali o tempo todo, rezando e celebrando com vocês. Eu acho que nós vamos ter que repetir um pouco essa experiência esse ano, e é por isso que a gente quer conversar com vocês, como vivenciar a minha Quaresma nesse ano, nesse tempo de pandemia, que é um tempo de provação, é um tempo por si só penitencial,
Você não precisa inventar muitas outras penitências, não. É só aguentar essa máscara no rosto, é só ter esse cuidado imenso com você, com o seu próximo, essa sensibilidade, principalmente a gente pede aquelas pessoas que estão aí, digamos assim, descuidando demais e as mortes crescendo, a contaminação crescendo. Vamos voltar a ter um cuidado muito grande uns com os outros. Nós vamos vencer a pandemia, mas se esse nós envolver todo mundo, não basta governo, não basta vacina, é também a nossa colaboração, o nosso empenho, é também o nosso cuidado. E nesse cuidado entra muitas vezes o alerta que nós damos a outra pessoa, entende? Por favor, ponha a sua máscara, não venha conversar comigo assim em público, sem máscara, sem nada, entende? Não, a gente não pode cair na conversa que muitas vezes a rede social joga em cima de nós e também algumas pessoas, tanto faz como fez, não tem problema. Pior ainda, quando as pessoas inventam maquinações, que eu não sei que vírus é esse que entra na cabeça da pessoa e ela imagina que há maquinações profundas, exatamente com o cuidado que a gente está pedindo nesse tempo de pandemia. É tempo de penitência, é tempo de pandemia, é tempo de quaresma e é tempo de muita, muita fraternidade. Aí, Padre Rodrigo, quando você olha assim a quaresma desse ano, o que você sugere para a nossa gente, para que possa vivenciar bem não só o tempo quaresmal, como a celebração da Semana Santa e da Páscoa? Nós temos aí a própria igreja no Brasil, através de diversos organismos, ela propõe diversas celebrações, né, em família, para que a gente possa viver o Tríduo Pascal, sobretudo, celebrando à luz da Palavra de Deus. Então são várias as celebrações que nós temos a oportunidade de preparar em família, rezar, condividir esta palavra a partir, né, da leitura das Sagradas Escrituras. Então, uma primeira forma aí da gente viver este tempo da Quaresma e depois a celebração do Tríduo Pascal é aproveitarmos dessas celebrações propostas que são bem populares, são bem fáceis de serem organizadas e depois também celebradas por toda a família, por todos aqueles, né, sem aglomeração, claro, junto aí às nossas casas. Nós temos também a novena que se faz aí durante a Quaresma, encontros também propostos à luz da Palavra de Deus, para que a gente possa viver melhor este tempo da campanha da fraternidade. À luz do tema da campanha da fraternidade, a Igreja do Brasil também sempre coloca à disposição subsídios para que a gente possa rezar. E nós sabemos que hoje isto tem se tornado, o acesso a este tipo de material tem ficado muito fácil, porque através do nosso celular nós podemos baixar isto no site da Conferência Episcopal do Brasil, na CNBB, e também de diversas outras editoras que estão colocando à disposição esse tipo de material, sempre iluminado pela Palavra de Deus. E claro, os outros gestos também, né, da piedade popular, por que não celebrar a Via Sacra em família? Por que não mudarmos, né, fazermos uma procissão do encontro também em família, meditando sobre os nossos encontros e desencontros? Pois é, viu, Rodrigo? Aqui entra uma coisa muito interessante que está acontecendo demais, né? A gente consegue criar uma comunidade virtual, não é mesmo? Eu vejo vários casais, a gente reza juntos, reza o terço juntos, ou seja, é tão bom que pudesse, através do WhatsApp, através de outras plataformas, criar essa comunidade virtual, rezar juntos, unir famílias. Eu acho que, graças a Deus, nesse ponto a tecnologia é uma bênção neste tempo de pandemia, para quem sabe usá-la bem e usá-la para o bem. Sim, além disso nós temos a própria TV, a própria rádio, né, e a internet que vai também nos facilitando outras celebrações, né, das nossas comunidades também, para que a gente possa, mesmo vivendo este período do distanciamento social, nos sentirmos mais unidos. Eu sempre coloco como exemplo aquela oração do Papa na Basílica de São Pedro. A praça estava vazia, mas ao mesmo tempo ela estava ali contando com uma grande multidão que por meio da internet acompanhou aquele momento. Então aquilo é um grande exemplo para que a gente possa também criar comunidades virtuais para celebrar também este tempo especial que é a Quaresma e depois o próprio Tríduo Pascal.
Isso, né? E não esquecendo, minha gente, de que a TV Aparecida vai estar novamente celebrando tudo, transmitindo tudo e fazendo você participar. Aquilo que eu dizia já no ano passado, é como se as paredes da Basílica Nacional invadissem aí a sua sala, a sua casa, a sua comunidade e você pudesse se sentir bem dentro da Basílica participando com a gente. Aí, Padre Luiz Carlos, esse tempo de pandemia, o que você diria para a nossa gente, para que participe, para que vivencie esse tempo de quaresma, de campanha da fraternidade? É um elemento que talvez não refresca muito para nós, mas é sentir unidade com aqueles que sofrem a perseguição. Sim. Nós temos países onde há perseguição, no caso China. A gente está fantasiando muito a China, muitas coisas, mas lá os cristãos passam apertados, passam dificuldades. Então as comunidades têm dificuldade para celebrar, nos lugares onde não há sacerdotes, por exemplo, esses interiores aí da África, ou sei lá de onde mais, não há sacerdotes. Mesmo na Europa, que os sacerdotes estão raros, ou às vezes a dificuldade de pessoas se dedicar, a gente tentar se estar ligado a nós fazer comunhão com esses sofredores do ponto de vista religioso. Agora que nós estamos vendo aí com muita solidão que as pessoas estão vivendo em casa, eu acho que não podemos perder essa. Talvez você que tem família, que está nessa pandemia, sem poder visitar os outros, é que você disse aí de se unir mais. Então a nossa fé tem que provocar um diálogo com Deus. E nós estamos assim, sem poder ter atividades, mas podemos falar com Deus. Eu acho que essa pandemia trouxe esse lado que a religião, a fé, a igreja está dentro da sua casa. Então assim, fazer dentro da minha casa também, do coração. Eu não posso ir à missa, não posso me confessar, mas o que vai fundamental para a confissão? O arrependimento e a mudança de vida. A quem se arrepender será perdoado. Ah, mas eu não tenho um padre para aqui, mas a primeira palavra é o perdão de Jesus. É verdade. Você pode, mesmo que você vá com o padre, se não tem arrependimento e mudança, você pode confessar com o Papa, que é a mesma coisa, não confessou. Mas eu acho que é tão importante exatamente esse aspecto, entende? Que você está tocando. Por exemplo, a pessoa, e alguns católicos estão muito preocupados, o tempo da quaresma, o tempo que eu ia renovar minha confissão, está tão difícil, né? E talvez esqueça do essencial. O Rodrigo, você estava falando, entende, de um conselho dado pelo Papa Francisco, exatamente em relação a essa necessidade de confissão. É verdade que a confissão, muitas vezes, a pessoa quer um aconselhamento, tudo bem. Mas desde o ponto de vista sacramental, desde o ponto de vista, digamos, daquilo que é o essencial para o perdão de nossos pecados, eu creio que o Papa Francisco também deu a indicação para nós católicos, não é mesmo? Isso no ano passado, logo quando começamos a falar da pandemia, do fechamento das nossas comunidades, da importante da celebração dos sacramentos, o Papa, então, falando sobre o sacramento da reconciliação, ele disse, olha, neste momento nós não conseguimos celebrar o sacramento da reconciliação, mas nós podemos promover em nossas casas, né, este momento de reconciliação que se dá através de uma oração pessoal. Então, o que ele dizia? Olha, leia a palavra de Deus, iluminados por essa palavra. Pense, o que neste momento eu quero deixar de lado para viver melhor a minha fé, para viver melhor, né, este tempo de pandemia, sem perder a esperança. E claro, quando as nossas igrejas retomarem as suas atividades, novamente presenciais, nós podemos ir lá procurar, então, o sacerdote e fazer a nossa reconciliação sacramental. Porém, neste tempo, nós podemos estabelecer este diálogo frutuoso com Deus e entregar nas mãos dele aquilo que são os nossos limites para vivermos melhor a nossa fé. Então o Papa, ele nos deu este conselho e eu penso que muitos estão fazendo, né, este tipo de celebração pessoal e celebrando esta reconciliação com o Senhor, aguardando, claro, ansiosos por este momento de retomada para celebrar, então, o sacramento da reconciliação, que é tão importante para o nosso crescimento cristão também. Isso é muito importante, Rodrigo, porque a gente ainda encontra
Aí alguns católicos entendem que querem insistir com a gente porque eles acham que somente a confissão auricular funciona, principalmente para os pecados que eles cometeram, entende? E não é nada, é o arrependimento e a conversão que realmente conta, né? Por isso que um ato de contrição, de pedido de perdão, assim, sincero, feito a Jesus, é certo, entende? Que Ele nos dá o perdão, até porque Jesus nunca cobrou os pecados de ninguém. Ele sempre dizia para a pessoa, vá, caminhe em frente, não peque mais. É isso que Nosso Senhor dizia sempre para as pessoas. Então é muito importante, o ato de contrição é essencial no perdão de Deus, porque brota lá de dentro do seu coração. E nesse ato de contrição eu quero ser melhor, eu quero me converter, eu quero de alguma forma melhorar certas atitudes na minha vida e tranquilamente, entende? Sinta-se reconciliado com Deus. Com essa grande condição que você reza sempre no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não se esqueça de dar o perdão ao outro, para que Deus possa dar o perdão a você. E quando chegar o momento que você puder receber o sinal sacramental, graças a Deus, mas Deus sempre se antecipa ao próprio sinal da igreja. Não é, Luiz Carlos? É que a gente fazendo no santuário, nós estamos fazendo só o rito penitencial, Sim. com absolvição. Mas a insistência que a gente tem é justamente isso, que nós estamos ali naquele momento sendo procurados por Deus. O pastor foi atrás da ovelha perdida. Ela não ligou para ele, olha, eu estou aqui nesse meio desse mato. Mas o pastor procurou a ovelha. Jesus está sempre vindo atrás de nós e nos pega para si, para nos abraçar, para nos acolher e fazer festa. Quando nós nos reunimos em celebração penitencial, nós nos reunimos para agradecer a bondade de Deus que sempre perdoa. Nós reduzimos muito o perdão só a algumas palavras que são faladas pelo padre ali, mais nada. Mas não, o perdão é amplo. A própria cruz de Jesus é reconciliação, que nós usamos em cada sacramento. Se nós formos ver agora, o mundo inteiro está sem confissão. Estamos perdidos. Né? Porque os sinais sacramentais da igreja, eles dependem da participação ativa do povo, né? Mas a Eucaristia perdoa os pecados, né? Todos os sacramentos são sacramentos que nos perdoam, são sacramentos que renovam em nós essa ação do Espírito Santo. Eu sou o templo do Divino Espírito Santo. E esse Espírito Santo é luz. Se eu desejo que ele esteja comigo, necessariamente ele vai espantando as trevas que ainda possam existir dentro do coração da gente, em nossos pensamentos, em nossas palavras, às vezes em nossas atitudes. Então é muito importante, querido irmão, querida irmã, nunca reduza a bondade, a misericórdia, o amor que Deus tem por você àquele gesto, eu te absolvo dos teus pecados. Não dependa apenas disso. Isso é um sinal, digamos assim, intensivo do perdão de Deus, mas não é um sinal exclusivo, absolutamente. Deus é muito maior do que todos os sinais que nós usamos dentro da igreja ou em qualquer outra situação da nossa vida. Por isso que é possível ter o perdão de Deus sem receber a absolvição? Claro que é. E às vezes quando a gente recebe a absolvição, Deus já nos perdoou há muito tempo. Mas também quando a gente faz isso só por rotina, não há perdão nem há conversão e a gente está se enganando tremendamente, porque confessei, contei os pecados, volto a pecar, confessei, e aí não há aquela caminhada, aquela busca de uma maior perfeição na vida, um melhoramento em nossas atitudes. Aí então, já estamos terminando o nosso programa, Padre Rodrigo, eu queria que você ainda partilhasse alguma coisa que nos faça vivenciar bem essa quaresma, alguma palavra que nos ajude a celebrar com Jesus, em Jesus e por Jesus, esse grande mistério pascal. Eu uso aqui a palavra contemplação, que saibamos contemplar o mistério de Deus para melhor vivê-lo, né, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. E uma dica aqui, queremos falar de unidade nessa campanha da fraternidade, nesta quaresma de 2021. E promover a unidade é saber contemplar com amor aquele que está diante de mim. Independente da sua religião, independente das suas escolhas, nós o contemplamos porque assim como eu, ele também é filho de Deus e Deus também ali habita. Então esta é a palavra que eu deixo, né, para aqueles e aquelas que irão viver de um modo muito intenso este tempo de renovação
este tempo especial de conversão. Isso. Luiz Carlos, o que você deixaria como mensagem para todos nós? Eu acho que a mensagem básica é que essa fé na Páscoa, Sim. e que atravessa a Quaresma e no dia de Páscoa a gente ter essa certeza e proclamar a ressurreição. Eu tive em determinado lugar que as pessoas se saúdam na sua língua, alma circum, racum. O Messias ressuscitou, sim, ressuscitou. E todo mundo repetindo, como se eles estivessem testemunhando a ressurreição de Jesus. Sim. Eles testemunharam e vai contar para todo mundo. Então a nossa missão é contar, Jesus está ressuscitado e vai ressuscitar as nossas estruturas, nossa vida. Mesmo nessa pandemia, nós estamos ressuscitados. É isso. Eu creio que partilhamos então com vocês algo daquilo que é a Quaresma de 2021. Entre com gosto, participe com gosto dessa Quaresma, celebre essa Quaresma nessa certeza, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Deixe que essa Páscoa penetre aí na sua vida. A gente tinha que apresentar um pequeno texto da Escritura, uma palavra de Jesus, se a gente puder apresentar ainda, eu gostaria que ela fosse mostrada aí na nossa tela, para encerrar esse nosso programa e para dizer para você, na intimidade da vida com Deus, que Deus atua na nossa vida. É aquela palavra antiga de Jesus, né? Entre no seu quartinho, converse com Deus, Ele vai escutar você. Não precisa fazer nenhuma propaganda, não precisa fazer, digamos assim, nada de especial. Simplesmente deixe que Deus entre na sua intimidade e você entre na intimidade de Deus. Isso é Quaresma, isso é Páscoa, isso é vida cristã, isso é vida de amor, isso é campanha da fraternidade. Que nos tornemos mais humanos e que nos tornemos também cada dia mais fraternos. Minha gente, fique com Deus. Nossa Senhora acompanhe os seus passos. São José continue abençoando sua casa, sua família, sua comunidade e dando a certeza de que Deus está ao seu lado, aconteça o que acontecer. E o final da história humana é sempre Páscoa. Nós não vamos ficar na cruz para sempre. Com essa confiança, um grande abraço a vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.